Começa agora o Empreenda-se, o podcast da Associação Empresarial de Itajaí. Eu sou Silvia Stein, coordenadora de Relacionamento Institucional da entidade, e hoje nós vamos falar sobre o NJE, o Núcleo de Jovens Empreendedores da ACI. Hoje nós estamos aqui com a coordenadora do NJE, Ariana Cipriani de Sá, o vice-coordenador do NJE, Jonatas Matias Xavier, e também o nosso nucleado ilustre, Ronaldo Cedrez, que prefere ser chamado de Cedrez, o nosso jovem empresário ACI 2022. Fique com a gente, nosso programa está imperdível. Sejam bem-vindos! O NJE, nesse ano de 2023, completa no dia 17 de abril 17 anos. E no ano passado, ele foi premiado como o núcleo com o maior número de ações dentro da Associação Empresarial de Itajaí. Mas o pessoal quer saber, o que é o Núcleo dos Jovens Empreendedores? O que é? Ariana, nossa coordenadora, pode nos falar um pouquinho sobre o que é exatamente esse núcleo? Então, o Núcleo de Jovens Empreendedores e de Empresas Jovens, né? Ele é uma escola de empreendedorismo da vida real, podemos dizer assim. Então, a ideia é que a gente consiga trocar experiências entre as empresas que estão começando, as que têm mais experiência, e que isso promova um desenvolvimento tanto pessoal e profissional para os nossos nucleados. E a gente também espera, né, com essa coisa de um núcleo com mais ações, que esse ano a gente mantenha a meta e continue sendo o núcleo com mais ações. Porque a gente estava um pouquinho afastado, estava vindo de um período de pandemia e ano passado, então a gente pisou no acelerador e foi sem freio para tudo mesmo. Certo. E me diz uma coisa, Ari, jovem, o que vocês definem por jovem dentro do núcleo? O espírito jovem. Não precisa se apegar à idade, né? Na verdade, a gente tem uma determinação do CGESC que para poder ocupar um cargo da coordenação do núcleo jovem, precisa ter até 40 anos e a idade mínima de 18 anos. Mas nós temos nucleados com mais de 40 anos que tem espírito de 18 e tá tudo junto, estamos lá, sempre trocando experiência. E é muito interessante também que as pessoas não tenham esse preconceito de, é núcleo de jovem, não vou lá porque não sou mais jovem. Porque às vezes uma empresa que está há muito tempo no mercado também tem alguma coisa para aprender com essa galera que está começando nova agora. Perfeito, é isso aí. E a empresa pode ser uma empresa jovem, né? Ou Sim. ser um jovem empreendedor, ter iniciado no empreendedorismo agora. Acho que de repente vamos pegar por aí também, né? Sim, tem que ser, né? E, Jonatas, tu que estás como nosso vice-coordenador do NJE, como que faz para as pessoas que têm interesse entrarem no núcleo, participarem desse movimento associativista, e o que é o núcleo mesmo? Então, para você começar a conhecer o núcleo, primeiro você tem que participar das reuniões, né? E ver se você se encaixa, se realmente é isso mesmo. E o nosso regimento determina que para a pessoa ser nucleada, ela precisa participar de 3 encontros, 3 reuniões abertas. Porque a gente tem reuniões que são abertas ao público, né? E reuniões que são fechadas para tratar de assuntos internos e tudo mais. Então, para você ser nucleado, você precisa passar por essas 3 primeiras, até para conhecer, para entender mais como é que funciona e ver se você realmente tem esse espírito jovem. Como a Ariana bem falou, se trata muito mais do espírito do que uma questão de idade mesmo, né? Certo. E tem algum dia na semana? Como que é a frequência das reuniões de vocês? Como que funciona isso? Isso. As nossas reuniões abertas, elas acontecem quinzenalmente, né? Agora a gente vai ter a nossa reunião Start dia 2 de março, né, Ari? Se não me engano. Isso mesmo, 2 de março. Que vai iniciar os trabalhos do ano, então ela é quinzenal. E também a gente, às vezes, tem reuniões itinerantes, que a gente chama, extraoficiais, que às vezes não dá tempo de você tratar
porque a reunião mesmo oficial ela acontece aqui na CI, né? Aquelas que são abertas ao público. E às vezes a gente faz itinerantes nas empresas dos nucleados. E toda reunião ela é aberta para todo mundo pode participar em qualquer momento, como é que funciona isso? Então, as reuniões abertas, elas são divulgadas no nosso Instagram, nas nossas redes sociais. Então a gente está sempre divulgando isso. Essas são abertas ao público. Agora, algumas que são mais restritas, porque às vezes tem assuntos que dizem respeito mais ao pessoal que está mais tempo, às vezes a pessoa fica meio perdida, né? Quando chega assim, já entra numa reunião que realmente são assuntos que quem está mais engajado já está tendo uma continuidade, assim, já né? tem uma certa familiaridade, entendeu? Mas as reuniões abertas, inclusive a gente costuma fazer a dinâmica dos 30 minutos. O que é isso? A gente, no começo do ano, faz um briefing com os nossos nucleados, pesquisando qual é a dor deles, né? Então, muitos falam sobre marketing, muitos falam que a minha dor é pessoas, a gestão da minha empresa, finanças, enfim, vários aspectos que dizem respeito ao empreendedorismo, né? Então a gente faz esse briefing no começo do ano e aí a gente busca pessoas que possam falar durante 30 minutos, durante essas reuniões abertas, para ajudar esses nossos nucleados de forma gratuita, entendeu? Então isso é bem bacana e nessas reuniões que são abertas a gente faz isso. Ah, legal. E também assim, né, a gente tem coisas que são só para nucleados, né? Então, ser nucleados tem a sua vantagem. Então, nós também fazemos parte do CGESC, que é o Conselho Estadual do Jovem Empreendedor de Santa Catarina. E aí a gente tem ações como Feirão do Imposto, Semanage, Geração Empreendedora. E para essas ações, para estar participando ali da organização, tem que ser nucleado, não pode chegar aleatoriamente aqui, né? Então já tem que fazer parte do nosso grupo VIP de nucleados do NJI. Vejam bem, hein, pessoal, grupo VIP. Certo. E como o núcleo pode ajudar os jovens empreendedores e as empresas jovens? E aí essa pergunta eu faço para o Cedrez, que no ano passado, 2022, Cedrez foi eleito como jovem empresário, destaque da CI. É um prêmio que já acontece ano passado foi 31, né? A gente já está em 2023 aí com o 32º prêmio, faz parte do Troféu Empresário do Ano e é uma premiação que é dada para o jovem empresário destaque aqui dentro da associação Cedrez. Como que o núcleo pode então ajudar os jovens empreendedores e também as empresas jovens? Legal. Olá, pessoal. Falando um pouquinho então da minha experiência, né? Eu sempre coloco aqui que eu sou um pouco suspeito de falar do NJI. Tive a oportunidade de chegar nesta casa e neste núcleo em 2016. Então estão aí completando aí 7 anos. E sou um exemplo, né, do que o núcleo jovem empreendedor pode e tem ajudado os novos empreendedores, né? Sou um exemplo aqui dentro deste núcleo onde eu cresci muito como pessoa, cresci muito profissionalmente falando. Foi dentro deste núcleo que eu pude virar algumas chaves, né, nesse mundo do empreendedorismo. Olha, né? que legal. A começar porque é muito comum assim as pessoas virem para cá, um profissional liberal, por exemplo, de diversas áreas, né? Nós somos um núcleo, como a área colocou, multissetorial. Então, diversos setores aqui estão conosco aqui no núcleo. E é muito comum a gente receber, a meu exemplo, a exemplo da área, do próprio nosso vice-coordenador Jonathan, que já vem com uma profissão, uma formação, e começam a empreender, muitas das vezes, obviamente, sem ter essa experiência, com aquela paixão apegada à sua profissão, seja pela engenharia, seja pelo direito, seja pela arquitetura, né? E no núcleo a gente acaba descobrindo um mundo assim absurdo, imaginável, né? De oportunidades e o quanto a gente precisa se enxergar muitas das vezes não mais como técnico, não mais como um engenheiro, não mais como um arquiteto ou um advogado. Agora nós somos um empreendedor. E dentro desse núcleo, as ações que aqui foram colocadas, isso nos faz naturalmente a gente se descobrir como de fato precisamos ser como empreendedor e não somente um profissional. Até porque o empreendedorismo, ele não está nas cadeiras das faculdades, né? Sim, isso é verdade. E aí como é que faz? Algum de vocês, tu és engenheiro civil, Jonatas é advogado e a Ari também engenheira civil.
com um desafio maior ainda de uma mulher na área da engenharia, né? Exato. Acho que os desafios acabam sendo um pouquinho maiores. Exato. Mas na faculdade vocês não tiveram nada a respeito de empreendedorismo? Como foi isso? Eu não tive empreendedorismo nas cadeiras da faculdade, tanto que empreender nunca foi meu sonho, né? Aham. Todos os caminhos me levaram ao empreendedorismo. Aham. Então, quando eu cheguei no núcleo, eu cheguei meio que de paraquedas, porque eu estava recém-formada, não estava conseguindo emprego, não tinha muito o que fazer, daí eu já estava ficando meio doida sem ter o que fazer, então, vou lá para ver qual é. Aí, nesse vou lá para ver qual é, me colocaram para participar de geração empreendedora, daí eu fui, hoje Prova eu de tô como fogo. coordenadora, né? Tanto que no ano que eu entrei no Núcleo Jovem, foi o ano que eu acabei optando por empreender, Aham. e aí eu desisti da ideia de conseguir um emprego Aham. e resolvi que queria ser empreender. Então, tipo, tá sendo um desafio e um aprendizado diário, assim. E com toda certeza, se eu não tivesse entrado pro Núcleo Jovem, eu hoje não teria minha empresa e não estaria caminhando para o crescimento dela. A minha história ela é um pouco parecida com a da Ari, né? Inclusive foi o Cedrez que chamou nós dois, né? Que legal. E eu Privilégio. É Fazendo verdade. escola. É culpa dele, ela tá fazendo escola. E assim, Bacana. eu digo que é parecida com a Ari porque eu também não tinha o sonho de empreender a princípio, tinha aquela ideia de ser CLT ou então conseguir um cargo público e fazer a minha carreira. A maioria da Isso, todo mundo. da Eu minha fiz área muitos principalmente, concursos. que é direito, o pessoal tipo, tem muito concurso, né? Então, por uma questão de educação mesmo, a gente acaba meio que limitando a nossa visão. E tanto é que no começo da faculdade eu nem sabia direito o que um advogado fazia, para vocês terem uma noção. E aí, assim, é engraçado que um dia, eu lembro bem, assim, eu vi o Cedrez e tava com a turma toda lá, a André e o pessoal tudo lá, ali na Ercílio Luz, fazendo o projeto do Feirão do Imposto, que a gente vai falar, inclusive, em outro podcast. E aí eu vi aquilo lá, o pessoal se movimentando, fazendo aquelas ações ali, eu fiquei meio curioso, assim, né? E aí eu fui lá conversar com ele, cumprimentei e tal. Ele me disse, não, cara, vamos participar, é legal, tu vai se engajar, tu vai conhecer pessoas, tu vai, né, se soltar e tal. E realmente, eu acho que as pessoas que me conheceram naquela época e me veem hoje, né, o Cedrez é prova viva disso, acho que conseguem ver essa diferença em mim. A evolução. Né? Outro João. Eu fui fazer... É uma escola, né? Tem até uma história engraçada que eu fui fazer uma entrevista lá com o Cedrez e eu fiquei tão nervoso porque era tão tímido que eu passei mal na entrevista. Então. Hoje está dando entrevista Hoje para a gente. tá aqui entrevista. participando do podcast. De uma forma bem resumida, até para colocar tudo isso que a gente está falando, né, o que o núcleo proporciona, um empreendedor de sucesso, você vai observar que ele é seguido de alguns comportamentos. Esses comportamentos e habilidades que nenhuma faculdade, alguma cadeira ensina, o núcleo jovem proporciona e vai te ensinar. Seja para falar ao público, para dar uma entrevista, seja para pautar, coordenar, liderar uma das nossas ações, que são diversas, acredito que nós vamos falar em outro podcast, né? Mas tudo isso o núcleo proporciona, assim, sabe? Esse desenvolvimento do profissional e como empreendedor, assim, através desses comportamentos. E muita gente pergunta, né? Vocês vão lá e o que vocês ganham com isso, né? E o movimento associativista, ele é muito legal porque você ganha o que você entrega para ele. Perfeito. Então, quanto mais você entrega para o associativismo, mais você recebe. E muita gente acaba vindo assim, vou lá porque quero vender o meu produto, quero vender o meu negócio, mas esse não é o objetivo do associativismo. Os negócios vão acontecer por uma consequência. Naturalmente. E aí é aquela coisa, né? Quem não é visto não é lembrado. Exato. Então, se você Exatamente. entrega muito, você recebe muito. São benefícios que são imensuráveis, né? A gente não consegue pegar isso. Então, pessoal, eu quero agradecer aqui os participantes desse nosso primeiro episódio do podcast Empreenda-se. Coordenadora do NJE, Ariane Cipriani de Sá, o Ariana É com não A errem, no por final. favor, Ariana Ao Cipriani vivo tem de essa Sá. Pode chamar de Ari pra ficar Ari. mais fácil. Ari para os íntimos. O nosso vice-coordenador do núcleo, Jonatas Matias Xavier, e o Cedrez, nucleado, participante aqui do nosso núcleo. E quer continuar com a gente? Então acesse as nossas redes sociais, nós temos o Instagram, nós temos o Facebook da ACI, temos o nosso site, nosso @ é
@ACII Associação. O nosso site está recheado de notícias. Acesse lá www.acii.com.br e, é claro, nosso canal no YouTube e também no Spotify. O Empreenda-se fica por aqui. Até a próxima!